olhava nos sites, né, de Digimon para ver os decks bons, os decks que estão topando, né? Uma coisa me chamou a atenção. No meio de tanto deck roubado, né, tanto deck forte, Dark Master estava aparecendo, né? E você vê isso aqui, né? Desde a coleção saiu, e antes disso também nós tínhamos Dark Master, né? Ou seja, desde que o deck recebeu suporte, ele tem conseguido ganhar alguns tops, né? Isso é muito interessante, porque no meta nós temos TS, Gankomon, Titomon, Medusa, Necroheart, Sakuyamon, que é um deck muito forte, Rude, Diaboromon, né? Tantos decks extremamente roubados, né? Que sobem linhas, dão OTK, invocam um monte de Digimon, né? Joga na mesa, taxa de segurança. Como é que um simples Dark Master está sobressaindo, né? Bem, eu tenho um carinho muito grande por Dark Master, já que foi o deck que eu comecei aqui no Digimon. Então hoje eu quero falar sobre ele. Eu sou o Ritual Master e hoje vamos falar um pouquinho de como está o deck de Dark Master, né? Vamos falar como ele se comporta, como ele joga e principalmente como ele está conseguindo lidar com esses decks tão poderosos, né? Porque o Dark Master em si, você não é aquele deck que você olha e se impressiona, que alguém tem medo, que alguém fala assim, nossa, Dark Master, não quero jogar com ele, mas ele tá fazendo o seu trabalho direitinho, beleza? Então é isso, se você gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta alguma coisa aí, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos ver isso e muito mais, como sempre, depois da vinheta. E no mês de fevereiro, a Liga Digimon vai sortear diversos prêmios, né? Aqui, ó, a Liga Digimon vai ter booster do Time String, muito legal. E você já sabe como participar. A cada R$100 de compra, você ganha um cupom. E usando o código Ritual Master, você ganha o dobro de chances para participar do sorteio. Então vai lá, compre suas cartas, se divirta e ajude esse humilde canalzinho aqui. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é necessariamente um deck profile, beleza? Apesar de eu estar aqui mostrando os Dark Master, né, eu não vou mostrar a minha lista, né? Pelo menos não fisicamente. Eu até posso deixar na tela aí pra vocês a minha lista que eu estou usando no Brasil para testar o deck. Mas enfim, aqui eu quero mostrar a jogabilidade, as ferramentas que o deck tem para conseguir, né, ganhar jogos aqui contra o meta, beleza? Então vamos começar pelo que dá nome ao deck, os Dark Master, né? São 4 Dark Masters, começando aqui com o Piedmon, que eu tenho a versão AA dele, né? Muito bonito. Nós temos aqui o Metral Sidramon, nós temos aqui o Machine Dramon e nós temos o Puppetmon. Lembrando, né, como já falei, já existiam os Dark Master no card game, e essas aqui são os suportes que vieram na X10, né? Os suportes vieram basicamente mudando completamente o deck, né? A gente excluiu completamente os antigos, né? E agora a gente está usando só os novos, né? Então, por que os novos são melhores, né? Eu vou explicar para vocês o que os novos fazem, né? A maioria das características eles vão ter iguais. Primeiro você percebe que nenhum deles pode evoluir, porque eles não têm a roda de evolução, então você só pode dar play, ele tem play push, beleza? Todos eles têm play push 11, entram com 11 mil de DP, beleza? E eles têm essa regrinha aqui na mão, se você não tiver nenhum Digimon, né, que não tenha, exceto os que são Dark Master no texto, você pode invocar ele pelo custo reduzido em 5, ou seja, se você só tiver Digimons com Dark Master no texto, ou nenhum, né, que também vale, você pode jogar eles por 6 da sua mão. Isso é bem interessante, né, porque todos eles têm efeito on play, e também tem efeito em ataque, que é o mesmo efeito e não é por turno. Isso é interessante na jogabilidade do deck, beleza? E, né, o problema disso é que no final do turno, eles são deletados quando você aplica esse efeito de redução de custo. Mas isso não é ruim, porque eles também têm efeito ao serem deletados, que eles vão para sua segurança face up, caso não tenha um Digimon com a mesma cor deles lá, né? No caso só pode ter um Dark Master por vez. Então vamos lá, eles vão entrar mais fáceis, eles vão ter efeitos ao serem deletados que vão recuperar a segurança, e quando eles são checados na sua segurança, né, eles podem invocar um Digimon level 5 que tem um Dark Master no texto da sua mão ou do seu Crash, beleza? Então eles dão vantagens. E o deck, né, ele é um deck de controle, como eu falei, no meta tem muito deck que evolui o bicho, bate muito de segurança. Então uma forma de você conseguir controlar é você aumentando o tamanho da sua segurança. Assim você impede o seu oponente de bater. Tem muitos decks que conseguem checar, mas eles têm uma limitação do número de cheques, né? Checar 6 segurança aí no turno, 7, né? Seriam para matar você ter que dar 8 ataques, né? Se você tiver 7 seguranças, então já é mais complicado. E em alguns casos você vai enchendo o saco do seu oponente, porque como eu falei, quando eles começarem a chegar neles, eles vão conseguir invocar
os level 5 que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? Então essa é a primeira característica. Também tem o efeito on play que eu não falei, que cada um vai ter efeito diferente. O Pidgeymon, ele mata um Digimon unsuspend, ou seja, que esteja em pé. O Puppetmon, ele vai voltar pro deck um Digimon que estiver suspenso, ou seja, deitado. O Machine Dramon, ele vai dar Digivolve 2, beleza? Bem forte. E o Metrocidamon, ele vai escolher um Digimon e um Tamer do oponente e não pode suspender. Ele, à primeira vista, né, ele parece ser o mais fraco, porque escolher um Tamer e um Digimon do oponente não poder suspender, só que ele é bem tático, né? Às vezes uma carta, um Digimon dele depende de suspender, né? E aí o cara não consegue fazer o combo dele, né? Impede ele de bater em você. E também se você dá um play dele no turno, você impede o oponente da blocker, né? Coisa do tipo assim. Então, apesar de tudo, ele é bem tático, né? Ele é o pior do Arquimaster, assim, de qualquer forma, porque ele poderia escolher 2 Digimons ou 2 Tamer, não um Digimon obrigatoriamente e um Tamer, né? Assim, às vezes o oponente só tem Digimon na mesa, ou ele tá sem Digimon na mesa, só tem Tamer, e eu só posso escolher um, né? Mas enfim, são essas características aqui dele, né? Aí você deve estar pensando, beleza, eles vão entrar, dar um play e ir pra segurança, né? Só que é bem lento isso, né? Mesmo que você joga ele pelo custo reduzido, ainda é um custo 6. Como é que o deck vai pra frente? Como é que é a engrenagem do deck, beleza? E aí que tá, né? Primeiramente eu vou falar pra vocês aonde isso tudo vai levar, que é ao Apocalypse, beleza? Essa aqui é a primeira estratégia do deck, né? É como se fosse a arma secreta do deck, né? Então ele aqui, ele é o Apocalypse. Você vê que ele tem custo 17, ele também não evolui, mas ele pode evoluir dos Dark Master por causa da trait. Ele pode evoluir de um Dark Master na trait custo 5, beleza? E os Dark Master também só podem evoluir para ele, beleza? E é o que ele faz. Se ele ser jogado, você pode pegar um Dark Master na segurança e colocar embaixo dele, né? E aí para cada Dark Master que você colocar embaixo dele, ele reduz o custo em 4. Como tu só pode ter 4 Dark Master de segurança, você consegue reduzir o custo dele até 16, fazendo ele entrar por 1. Beleza? Beleza, beleza. Você botou o bicho lá, ele entrou por 1, mas para onde ele vai? Beleza? Quando ele faz isso, né? Tanto quando ele evolui quando é jogado, você pode pegar todos os Dark Masters que estão embaixo deles e dar on play sem pagar o custo, e eles vão ganhar rush, né? E aí que entra, né, a necessidade deles terem efeito on play e um em ataque, porque eles vão entrar. Eles vão dar efeito on play deles e depois cada um deles vai bater, ativando o seu main ataque, que é o mesmo do on play, beleza? Então, além de ser uma forma de você bater, às vezes é uma forma de você simplesmente gerar recursos, né? Às vezes você tem um Machandramon aqui, aí você ataca com ele, dá o Endivolve dele, aí você pode evoluir por 5, aí ele vai jogar o Machandramon novamente, aí ele vai dar o Endivolve, vai ter Rush e vai bater e dar o Endivolve de novo, né? Então aqui nesse exemplo simples você usou 3 vezes o mesmo efeito Dark Master, né? E aí você consegue fazer isso com o Puppetmon, também interessante, né? Você consegue fazer isso com o Pidgeymon, todos que estiverem aqui na mesa e você tiver memória suficiente para fazer isso, né? Você consegue fazer essa interação que é simples, porém muito forte, né? Aí você fala, tá, né? Como que eles vão ficar na mesa pro próximo turno, né? Para fazer isso. Primeiramente existe os level 5 antigos, né? Eu tenho aqui um só, que é o Gigantramon, mas tem mais 3, que é um roxo, um azul e um verde, né? Eles têm o mesmo efeito, por isso que eu só peguei um aqui para dar de exemplo, beleza? O efeito deles, eles são custo 6 para dar um play, eles podem evoluir, mas enfim, isso não é necessário no deck. O efeito on play deles é que você pode revelar 4 cartas do seu deck e pegar um Digimon, 2 Digimons que sejam level 6 ou maior, beleza? No caso, todos os Dark Masters e o Apocalypse, e também até esse se você estiver usando, ele pega de forma genérica, beleza? E aí no fim do turno ele pode destruir um Digimon seu para pegar um Dark Master na trait e botar no seu, na sua Brindio, né? Assim possibilitando que o Dark Master suba, né, sem pagar custo na sua própria rodada, na sua próxima rodada, né? Então esses caras aqui, eles vão combar com o Dark Masters 2 vezes. Primeiro, que como eu falei, vão botar no ovo, né, e vai subir, e aí você vai poder bater e fazer aquele combo que eu mostrei com o Apocalypse, tanto destruir, né? Às vezes sobra aqui, você dá um play dele, aí no final do turno ele vai destruir, por exemplo, isso aqui vai morrer e vai para sua segurança. Então você vai trocar o que tem na mesa, vai botar um ovo e esse aqui vai lá para sua segurança, né? Rotacionando o seu deck, beleza? E aí uma outra carta que vai auxiliar nisso é a Option, né? Que é a Montanha Espiral, beleza? Ela tem vários efeitos aqui, né? Ela é uma carta branca, custo 3, você pode ignorar a cor dela se você não tiver nenhuma dela na mesa, porque ela fica na mesa, né? E também você pode colocar coisas brancas. Tamer, o mais comum é a gente usar Tamer brancos para poder usar mais de uma dela. Mas enfim, o que ela faz? Quando você dá on play dela, você compra 2 cartas. Isso é bom, porque vocês vão descobrir que a jogabilidade do Dark Master, fora eles, é usar engines que dão compra. E você usa muita carta que dá compra, né? E essa carta aqui, ela veio para ajudar nisso, né? E ela tem feito delay.
que no final do turno do oponente você joga ela fora e ela vai dar play de um Dark Master que estiver na sua segurança, né? E isso é no final do turno do seu oponente, só que no final da sua vez, o Dark Master que você trouxe para esse efeito é destruído, né? E por que isso é útil? Mais uma vez, no final do turno do oponente, você vai jogar uma Chandramon, por exemplo, dá D-Devolve, aí na sua vez, você vai bater com ele e dá D-Devolve, e aí mais uma vez você pode fazer como eu falei, jogar esse daqui, beleza? Aí jogar ele de novo, usar D-Devolve e bater porque ele tem Rush, beleza? Então essa carta aqui ajuda demais. Então às vezes, até mesmo para você finalizar jogos, se você tiver mais de uma na sua mesa, né? Você pode ativar o delay dela mais de uma vez e assim jogar vários Dark Masters, né? E aí você vai bater com eles, às vezes é suficiente para você bater e finalizar jogos, ou para você controlar um jogo um pouco, né? Então essa carta aqui, ela é muito importante, muito boa. Além disso, ela também tem feito a segurança, que ela vem para sua mão, e aí ela joga um Dark Master, né, da sua mão. Isso é muito interessante, né? E ela ainda traz o Dark Master da sua mão ou do Trash, né? Então, no efeito delay dela, ela traz da segurança, e quando ela é checada, ela traz da sua mão ou Trash. E aí, mais uma vez, vai interagir. Eu estou falando só uma Chandramon, mas vocês entenderam, né? Que é muito amplo as ferramentas que a gente tem, né? E aí, por último, e não menos importante, né? A carta nova que saiu, né? E que deu uma sobrevida para o Dark Master continuar topando é o Arumozemon. Essa carta aqui, ela é magnífica, ela é perfeita, ela é muito boa, beleza? Ela é um suporte muito inteligente pro deck, beleza? Então eu vou dizer o que ela faz aqui, mas deixa eu elogiar ela bastante, beleza? Ela é custo 6, assim como os outros level 5. Ela pode evoluir também, mas isso aqui não importa, né, pra gente. E ela tem blocker, beleza? Esse aqui vai ser relevante. Aí beleza, efeito on play dela. Quando ela é on play, você vai dar on play de um Dark Master, né, no trait da sua mão, sem pagar o custo. Só que ele não pode evoluir e no final do turno ele é deletado, beleza? Mais uma vez. Então, esse bicho aqui, ele é uma forma de você descer o seu Dark Master, interagir com o oponente. Aí você pergunta, né? Mas não entendi. Os Dark Masters também entram por 6, então qual é a vantagem que eu tenho em jogar o urso primeiro, em vez de simplesmente jogar o Dark Master por 6, beleza? Então aí que tá, né? Aí tem o efeito On The Lash, que você pode jogar um Dark Master que estiver face up na sua segurança, sem pagar o custo. Então, na verdade, o que ele faz é dar para você uma sobrevida na camada de controle, né? O blocker dele é muito importante, porque se seu oponente tentar bater em você, você vai se proteger, beleza? E se ele for deletado, tanto nessa batalha porque ele deu blocker, ou porque nós estamos no meta em que o oponente consegue deletar muito os seus demons, você vai jogar o Dark Master. Então, na verdade, a vantagem que você ganha ao jogar ele é preparar o setup, é como se você preparasse uma interação, uma armadilha para o seu oponente. Você dá um play dele, joga um Dark Master e o Dark Master vai estar na segurança. Se o seu oponente tentar interagir com ele, tentar destruir, tentar bater, né, ele vai levar o Dark Master que está lá na cara, né? E aí no decorrer do jogo, eles vão acabar combando entre eles, né? Porque, mais uma vez, o efeito da segurança deles é invocar um level 5 do Trash ou da mão. E aí o ursinho vai entrar, né? Ele vai checar, o ursinho vai entrar, viu o efeito on play, vai jogar um da mão. E aí você vai fazer uma interação. O cara vai bater em você, você vai interagir com ele, e aí no final do turno eles vão lá e voltam para sua segurança, repondo a sua segurança e te dando essa jogabilidade de controle, beleza? E aí, né, por último, mas não menos importante, nós temos o Apocalimon antigo, que a gente ainda usa, ele é limitado, né? Que basicamente ele tá aqui para milar o deck do oponente, beleza? Ele tem um efeito parecido com o novo, só que ele pega 3 do Trash e diminui o custo em 4, e aí ele entra por menos 12, ele entra por 3, e ele tem feito no final do turno, que você pode botar um level 6 embaixo dele, ativar o efeito on play daquele level 6, não precisa ser Dark Master, necessariamente. Tinha até umas jogadas mais antigas de você botar uns bichos aleatórios que tinha on play fortes, mas enfim. E aí você vai milar cartas do topo do deck do oponente, 2 para cada level 6 embaixo dele, normalmente 4. Aí o oponente começa a milar 8. E aí, se o seu oponente não lidar com ele, começa a destruir o deck dele. Normalmente o seu oponente vai lidar com ele, mas esse negócio é para ele entrar, dar um on play, né, bem forte, e ainda milar a carta que vai ser chata, né? Então esses são Dark Masters para vocês, né? Como eu falei, a jogabilidade deles é bem simples, e é por isso que a gente acaba usando techs, né, para aumentar a velocidade do deck. As duas techs mais comuns de você usar é uma versão vermelha ou uma versão roxa, né? A versão vermelha você vai usar o Coromon,
que quando uma segurança do oponente é checada, você compra uma carta, beleza? E aí você vai usar o common, você vai usar um passarinho quando ele bate, ele compra uma carta, né? Então você vai fazer tudo para comprar cartas. O roxo, né, ele funciona parecido. Quando esse Digimon é deletado, você vai descartar um level 5 e comprar 2 cartas. E aí tem o Digimon level 3 que a gente usa, né? São Digimons que ao serem deletados compram cartas e descartam cartas, né? É parecido, basicamente você vai ter que bater no seu oponente, né, e esperar que seu Digimon morra, né? Esse daqui você não precisa que seu Digimon necessariamente morra, né? Às vezes você checa uma segurança e é uma option, um tema, e mesmo assim você puxa uma carta, né? Esse daqui já precisa que ele seja deletado. Só que aí, em contrapartida, caso você não queira bater, você pode usar o efeito do level 5, né? Que destrói um Digimon seu e assim vai trigar de qualquer forma, né? Então essas são duas vertentes, que as duas têm seus pós e contras, né? Eu não vou dizer qual é melhor, mas elas dependem desses ovos aqui e de alguns hooks, beleza? E que são level 3 das cores. Mas não é tão importante assim, porque na verdade o que você quer fazer é comprar cartas, já que você não precisa, né, do seu ovo, o deck não tem um ovo, a única coisa que ele pode fazer é botar o Dark Master lá, né? Então você ganha essa jogabilidade, né? Então é isso, gente. Esse é o Dark Master, né? Essa é a jogabilidade do deck hoje em dia, né? Um deck de controle, parecido com o RK, né? Apesar que o RK ainda é mais forte porque tem mais suportes, obviamente, né? Mas é um deck muito legal, muito bonito, muito bacana, que eu gosto muito, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima.